Oi, amados, bom dia, tudo bom? Feliz quarta-feira. Hoje é quarta-feira de 19 de junho de 2024. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia e as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, queridos. Vamos entrando aqui na live. Raíssa, quanto tempo, querido. Que bom você aqui com a gente. Ana, Divina, Gomes, Mariane, Matias, Rosângela, vamos entrando, queridos, sejam bem-vindos. A paz, Senhor Jesus Cristo, Reginaldo, Angélica, bom dia. Elinha, bom dia, seja bem-vinda. Amados, que em nome de Jesus, essa seja a melhor quarta-feira das nossas vidas até então. Uma quarta-feira de alegria, de paz, de amor. Uma quarta-feira onde a gente mira no nosso Senhor Jesus, amados. Uma quarta-feira onde a gente se agarra no nosso Senhor Jesus e vai. Com Jesus, amados, nós temos as respostas e em Jesus nós temos as respostas com e em Jesus, amados. Nós temos tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida, para todos os nossos dias, que cada respirar nosso seja para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus, amados, que a gente sempre lembre disso. Bom dia, Wellington, François, tudo bom, amigo? Ana, Miguel, bom dia, queridos. Amados, hoje nós vamos falar sobre uma palavra que a gente encontra lá em Tiago e também em Provérbios. Tem outros lugares da Bíblia que falam também sobre o poder da língua, o poder das palavras, o poder das coisas que a gente fala, amados. E é uma mensagem para, no mínimo, fazer a gente pensar, né, amados? Porque a gente sabe que a Bíblia é o nosso manual, né? O manual da vida. E nós encontramos resposta para tudo. E muitas vezes, amados, nós podemos cair numa tendência ou... Pra gente é muito fácil, né, amados? Às vezes falar de alguém, abrir a boca para falar de alguém, ou para falar de nós mesmos, para falarmos coisas ruins. Mas o que a Bíblia sempre ensina, amados, é para que a gente vigie as coisas que a gente anda dizendo, que a gente preste atenção nas palavras que saem da nossa boca. Essa palavra que está lá em Tiago, inclusive o subtítulo é o domínio sobre a língua. Sabe, amados, é difícil controlar a língua, porque quando vê, você às vezes já falou, já contou o que não era para contar, já falou o que não era para falar. Mas nós podemos dominá-la. Se a Bíblia está dizendo que nós podemos ter domínio sobre a língua, inclusive lá em Provérbios 18, 21, a gente também encontra dizendo que a morte e a vida estão no poder da língua. Aqueles que gostam de usá-la comerão do seu fruto. É uma palavra para, no mínimo, a gente refletir e prestar atenção, amados, nas coisas que andam saindo da nossa boca, das coisas que a gente anda falando. Tá bom? Vamos aprofundar nessa palavra. Vamos fazer a nossa oração antes. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Bom dia, Rubi precioso do Senhor Jesus. Bom dia, Gabriela. Vamos fazer a nossa oração. Pai querido, Pai amado, obrigada, Pai. Graças te damos porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve, sabemos que o Senhor se faz presente. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor já fez, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós entregamos esse dia em Suas mãos, Pai. Nós agradecemos, Pai, pelos seus ensinamentos, Pai. Nós pedimos a Sua ajuda, Pai, para que a gente, cada vez mais, Pai, ande conforme a Sua palavra, conforme as sagradas Escrituras, Pai. Nós reconhecemos nesse dia que precisamos e somos dependentes do Senhor, Pai. Nós reconhecemos que queremos, Pai, andar nos caminhos do Senhor, Pai. Triture dentro de nós, Pai, qualquer resquício, Pai, de orgulho, de prepotência. Nós queremos, Pai, andar exatamente como o Senhor quer que a gente ande, Pai. Proteja-nos, blinde-nos, guarde-nos, Pai. Nós queremos, Pai, sempre ter o Senhor conosco. O Senhor é bem-vindo nas nossas vidas, Pai. Pai, nós agradecemos porque muitas vezes nós ficamos aprisionados dentro de nossas mentes, olhando para o passado, olhando para algo que um dia foi. Obrigada por nos ensinar, Pai, a darmos valor a esse dia, Pai. Assim como está escrito na Bíblia, esse é o dia que o Senhor agiu.
Assim como o Senhor Jesus diz que não é pra gente se preocupar com amanhã. Que a gente se concentre no hoje, Pai. Que a gente dê o nosso melhor hoje. E muitas vezes ficamos aprisionados, Pai, em coisas que um dia nos aconteceram. Porque poderíamos ter feito diferente, porque poderia, porque não poderia. E sabemos que é muito fácil falarmos depois que já aconteceu, depois que já temos um panorama completo da história, Pai. Mas não quando estamos vivendo ou passando por ela. E nós tomamos decisões com o que achávamos que era certo, Pai. Obrigada, Pai, por nos libertar, Pai. Obrigada por quebrar as correntes que nos prendiam, Pai. Inclusive, correntes emocionais, Pai. Correntes de ficar pensando no passado. Correntes de pensar demais no futuro, Pai. E nós agradecemos, Pai, porque o Senhor nos ensina a dar o nosso melhor hoje. E esse é o dia, Pai, que nós cremos, Pai, que grandes coisas vão acontecer. Que os seus anjos estão acampados ao nosso redor, Pai. Que nós temos a sabedoria do Senhor, porque nós pedimos pela sua sabedoria. A Bíblia nos diz, Pai, que o Senhor dá livremente a quem pede. Nós agradecemos, Pai, pela sua sabedoria e reafirmamos que nós estamos pedindo e queremos a sua sabedoria, Pai. Sempre, sempre, para cada decisão, para todos os dias, Pai. É tão maravilhoso, Pai, viver essa jornada junto com o Senhor, Pai. Obrigada, Pai, porque sem Ti não somos, Pai. Obrigada porque o Senhor é nosso refúgio, a nossa fortaleza, Pai. A nossa torre alta, o nosso lugar de segurança, Pai. Obrigada por nos abrigar, Pai, nas suas asas de amor, Pai. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos guarda de forma muito além, Pai, do que podemos ver, pensar ou imaginar, Pai. Nós agradecemos também pelos livramentos do Senhor, Pai. Nós agradecemos, Pai, e pedimos também, Pai, para o Senhor guardar toda a nossa família, os nossos amigos. Nós pedimos, Pai, para que a gente faça tudo nas nossas vidas com excelência, assim como a Bíblia nos diz, Pai, que tudo que a gente for fazer, que a gente faça como sendo para o Senhor. Que a gente lembre, Pai, lembre da sua palavra, Pai. Lembre, inclusive, quando a gente for comentar alguma coisa de outra pessoa, quando a gente for, Pai, falar algo, Pai, inclusive de nós mesmos. Quando a gente também, Pai, for executar uma tarefa que de repente não é tão agradável para a gente, mas que a gente lembre, Pai, que nós estamos fazendo para o Senhor. E que por isso, Pai, a gente deu o nosso melhor. A gente deu além do excelente, Pai. Pai, eu peço por cada pessoa que está aqui. Nós oramos, Pai, em concordância, Pai. Aqueles que estão, de repente, com seus corações dilacerados, Pai. Esmagados, triturados, pisoteados, Senhor. Nós pedimos, Pai, para que esses corações sejam refeitos, Pai. Nós pedimos, Pai, para que o Senhor cure cada parte do coração das pessoas que estão aqui, estão sofrendo, Pai, por essa razão. Nós te pedimos, Pai, para que o Senhor arranque essa dor de dentro deles, Pai. Nós te pedimos, Pai, para que o Senhor, Pai, que sabemos, Pai, que o Senhor cicatriza, Pai, completamente, Pai, todo o nosso ser. Corpo, alma, mente e espírito, Pai. E nós pedimos, Pai, para aqueles que estão com seus corações dilacerados, Pai, para que o Senhor faça tudo novo, Pai, para que o Senhor entregue cura, Pai, para que o Senhor faça tudo novo na vida deles. Nós pedimos em concordância, Pai. Sabemos que o novo do Senhor sempre vem quando estamos dispostos a viver o novo, quando estamos dispostos a deixar o antigo e velho para trás e abrir para o novo, Pai. E nós queremos, Pai, porque sabemos que sempre vai ter, Pai, um novo dia, uma nova semana, um novo mês, uma nova estação, o novo em tudo, Pai, tudo. Tudo das nossas vidas, tudo é tudo, Pai, todas as áreas das nossas vidas. E nós abrimos o nosso coração, Pai, para o novo do Senhor, Pai. Eu te agradeço, Pai. Mais uma vez eu digo, Pai, por cicatrizar, Pai, os corações que aqui estão, Pai, feridos e machucados. Obrigada, Pai. Graças te damos porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve, o Senhor age, Pai. Age de forma rápida, Pai. Assim como sua palavra diz que seja feito conforme a sua fé. Então nós pedimos hoje, Pai, que seja feito conforme a nossa fé unida, Pai. Aqui nos nossos corações, Pai. Nas nossas mentes, nos nossos pensamentos.
Que essa dor seja arrancada daqueles que estão sofrendo, Pai. Imediatamente, logo, já, conforme a nossa fé, Pai. Obrigada, Pai. Nós cremos no poder da Sua palavra, nós cremos no Seu poder. E sabemos, Pai, que não há nada que seja impossível para o Senhor, Pai. Nós também, Pai, oramos, Pai, pedimos, Pai, para que o Senhor dê força àqueles que estão cansados, dê vigor àqueles que estão sem forças, Pai. Renove os ânimos, Pai, nessa hora, Pai. Renove, Pai, a alegria de viver para aqueles que estão prostrados e sem ânimo de viver, Pai. Levante, Pai. Levante, Pai. Levante, seja lá qual é a situação que eles estão, Pai. Levante, Pai. E que a Sua glória brilhe na vida de cada um deles, Pai. Cada pessoa que aqui está e que está passando por isso ou de seus familiares. Obrigada, Pai, porque sabemos que o Senhor jamais falha e jamais falhará. Nós te amamos, Pai. Nós te honramos. Nós te louvamos. Nós te bendizemos. Obrigada por ser o nosso local seguro para todas as horas, Pai. Toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia, queridos, bom dia. Como nosso Jesus é maravilhoso, amados, que a gente fique cada vez mais firme nele, amados. Sabe, amados, se alguém aqui está com esse coração dilacerado, partido, amados, e você acha que não tem mais jeito, que acabou, que como é que vai ser, que de repente você não vai ter mais alegria na sua vida. Saiba, amados, que o novo do Senhor sempre vem. Ele sempre tem uma novidade para as nossas vidas. Aquilo que a gente acha que acabou, que é o fim, o Senhor pega e faz algo lindo, algo novo, amados. Disso que a gente muitas vezes acha que é o fim. Lembre-se sempre de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados de acordo com o seu propósito. E todos nós temos um propósito, amados. Então, nós não somos aleatórios, nós não estamos aqui de forma aleatória. E se você ama o Senhor, saiba que isso que você está passando vai cooperar para o seu bem. Deus vai usar isso para o seu bem. E saiba, amados, que Deus, quando a gente muitas vezes pensa que não temos mais motivos para sorrir, para seguir em frente, Deus surpreende as nossas vidas, surpreende o nosso coração, amados. Porque Deus tem sempre mais, tem sempre além. Ele entrega, amados. Ele nos surpreende. Às vezes a gente planeja. E de Deus vem sempre a resposta certa. De Deus vem sempre algo mais maravilhoso, mais poderoso do que a gente estava pedindo, amados. Então descanse na certeza de que no tempo certo vai acontecer tudo para a sua vida. Vai acontecer na hora certa, amados. Contanto que você não desanime, que você não desista. Continue, avance, nem que seja se arrastando, mas avance. Continua. Quando vê, você já alcançou voos fortes e vigorosos, como a águia. Porque você esperou no Senhor, que assim que a Bíblia nos diz, aqueles que esperam no Senhor voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então saiba, amados, que você quando fica firme no Senhor, você ganha um novo ânimo na sua vida. Você ganha um novo vigor. Você é revigorado pelo Senhor. As coisas simplesmente vão acontecendo. E Jesus, amados, é a cura. Ele é a nossa cura. Então, o que você está precisando de cura na sua vida? O que você diz? Eu não consigo viver sem isso. Eu estou precisando muito de tal coisa. Ou eu não sei o que fazer com tal situação. Ou eu estou com uma dor muito grande. Se aproxime do Senhor. E saiba que o Senhor vai se aproximar de você. Tenha uma conversa honesta com Ele. Não fique pensando, eu tenho que orar assim. Eu tenho que conversar com Ele desse jeito. Eu tenho. Não, amado, sabe o que você precisa fazer? Ser você mesmo. Não se apegue a regras. Mas sim, seja honesto, seja doce, seja puro, seja verdadeiro com Deus. Fale exatamente o que você está sentindo, sem meias palavras, sem medir suas palavras, sem ficar pensando, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Será que eu estou agradando a Deus?
Porque quando você vai com seu coração, sendo você mesmo, você agrada a Deus. Que muitas vezes queremos ditar regras. Tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser lá aqui. E muita gente, às vezes as pessoas nem vão, falam, nossa, eu nem vou fazer, nem vou orar. Porque é tanta regra, tanto pode, tanto não pode, que eu não vou nem, como é que eu vou fazer isso? Mas vai, amados, vai orar e você ter uma conversa com Deus. E conversa, amados. Você fala, Deus ouve e Ele responde, tá, amados? Às vezes nós oramos, falamos, terminamos a nossa oração, levantamos e já vamos fazer as nossas atividades. Mas experimente dedicar um tempo maior, um tempo de qualidade a Deus, amados. Experimente ficar quieto, vai para o seu cantinho, vai para o seu lugar de oração. Fique quieto ali na presença do Senhor, amados. Ele vai falar com você. Você vai ser iluminado à luz da presença e do poder de Deus. Simplesmente seja você mesmo na sua vida, na sua comunhão com Deus. Dito isso, vamos entrar na nossa palavra do dia, amados, que está lá em Tiago 3, que é uma palavra para, no mínimo, fazer a gente pensar, a gente refletir muito. Tiago 3, eu vou ler do versículo 9 até o versículo 12, lembrando que o subtítulo do capítulo 3 é o domínio sobre a língua. Versículo 9. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Veja, amados, do poder da nossa língua. E lá, como eu falei, lá em Provérbios 18, 21, também está dizendo que a morte e a vida estão no poder da língua. Aqueles que gostam de usá-la comerão do seu fruto. E é muito fácil, amados, a gente abrir a boca para falar dos outros, para criticar, para, às vezes, falar mal mesmo de outras pessoas. Mas veja o que a Bíblia está nos dizendo, amados, para a gente ter cuidado, para a gente vigiar com as coisas que a gente está dizendo. Porque nós temos poder na nossa língua, amados. E isso vale também para nós mesmos, tá? Isso vale não só para os outros, porque veja que como o Tiago está nos ensinando, né? Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Nós também fomos feitos à semelhança de Deus e muitas vezes, amados, as pessoas se amaldiçoam. Elas falam coisas tão ruins delas mesmas que elas estão se amaldiçoando, amados. Então isso a gente precisa prestar muita atenção, amados, nos momentos que a gente fala de outras pessoas, para outras pessoas. O que às vezes a gente anda dizendo para outras pessoas, amados? Que a gente diga palavras boas, que edifiquem, palavras que sustentem, palavras que tragam vitória, palavras que tragam ânimo, palavras que tragam esperança, palavras que tragam vida para as outras pessoas, amados. Porque nós temos o poder na língua. E muitas vezes, especialmente, amados, quando algo acontece, naqueles primeiros segundos de que algo aconteceu, que a gente às vezes é tomado por uma emoção, seja uma raiva, a gente tá ali chateado com alguma coisa que aconteceu. E nós falamos coisas amaldiçoando, amados. Uma situação, amaldiçoando uma outra pessoa, amaldiçoando às vezes, amados, a pessoa se amaldiçoa, porque algo sai fora do controle que ela quer, sai fora do jeito que ela quer. Ela às vezes ia fazer uma apresentação e não conseguia bem a apresentação. Ela às vezes queria muito um trabalho e não conseguiu aquele trabalho. Às vezes um relacionamento frustrado. Às vezes algo que, de repente, ela se embolou em dívidas. Algo, amado, não sei, pode ser tanta coisa, amados. Algo em relação à saúde dela. Algo que, de repente, ela queria cuidar melhor da alimentação e não conseguiu. Algo que, de repente, amados, ela queria, essa pessoa queria porque queria, e saiu completamente fora, não aconteceu. E às vezes, amados, as pessoas falam palavras ruins dela mesma nessas horas, nesses segundos
que ela sabe que não vai acontecer, ou que acontece alguma coisa muito rápido, e aqueles primeiros segundos, amados, as pessoas muitas vezes com a cabeça quente, né? Vamos falar português, claro. Com a cabeça quente, as pessoas às vezes falam para elas mesmas, burra. Aí, por isso que nada acontece na sua vida, por isso que nada dá certo pra você é inútil. Olha lá como é que estão as outras pessoas, olha como é que tá a sua vida. Nem isso você consegue fazer, nem isso, que é tão fácil, você consegue fazer, você é capaz de fazer. Por isso que nada na sua vida dá certo, seu inútil, sou inútil. A própria pessoa fala dela mesma assim, amados. E entendam que dessa forma nós estamos desobedecendo completamente ao nosso Senhor Jesus, amados. Porque o mandamento que o Senhor Jesus nos ensina é amar os dois. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao próximo como a nós mesmos. Então, se nós estamos amaldiçoando, falando coisas ruins sobre o outro e sobre a gente, nós não conseguimos amar, amados. Porque se a pessoa tem uma impressão muito ruim dela mesma, se ela fala coisas muito ruins dela mesma, ela não se ama, ela não gosta dela. Então ela não consegue amar ao próximo, ela não consegue transbordar na vida do próximo. O que ela vai entregar para o próximo? Raiva, ódio, desavença, gritaria, discórdia. Todo aquele ódio, aquela frustração, ela vai jogar na vida do outro. Ela vai projetar na vida do outro. Toda aquela frustração que aquela pessoa tem e carrega, ela vai projetar na vida do outro. Então, amados, a gente precisa ficar muito atento todos os dias quando nós vamos abrir a nossa boca, amados. Algo saiu fora do controle, naqueles primeiros segundos esteja atentos, para que você não se amaldiçoe e para que você não amaldiçoe outra pessoa com a língua, amados. Porque veja que da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então, se nós estamos andando conforme os caminhos do Senhor, abençoando, nós somos abençoados pelo Senhor. Deus já nos abençoou, amados. Então, por que você quer ir lá e falar tantas palavras de maldição? Tanta coisa ruim. É importantíssimo, a gente sabe que profetizar coisas boas, amados, é bíblico. Falar coisas boas do nosso futuro, da nossa vida, orar, entregar nas mãos do Senhor, amados. Isso tudo nós estamos falando coisas boas. Senhor, eu te agradeço, porque eu sei que tal coisa vai acontecer. Eu sei que tal coisa vai acontecer, já profetizando, já declarando, já abençoando isso que está para acontecer na sua vida, porque vai acontecer. Mas muitas vezes, amados, as próprias pessoas atrasam aquilo que elas querem tanto. Porque elas não se acham merecedoras, não se acham capazes, acham que são inúteis, incapazes, incompetentes. E, amados, essa é uma mentira, isso não é verdade. Você é quem Deus diz que você é. Essa é a verdade da sua vida. A sua identidade está firmada em Deus. Foi Deus que te fez, Deus que te criou. E todas as vezes que você pensa de alguém ou de você mesmo, que a pessoa é inútil, é incapaz, que a pessoa não serve para nada, na verdade você está ofendendo ao Senhor, assim como a palavra nos diz. Foi Deus que fez. Então você está dizendo que aquilo que ele fez é inútil. Que Deus não faz nada direito. Quando você fala para uma pessoa, você não faz nada direito, você está dizendo, Deus não faz nada direito. Porque foi Deus que criou aquela pessoa. E você acha mesmo que Deus vai fazer algo que não é perfeito? Você acha mesmo que Deus vai fazer algo que não é bom? Tudo de Deus, amados. Tudo que provém de Deus. Tudo que provém do Senhor, amados. É bom, perfeito e santo. Mas muitas vezes nós mesmos, amados, estamos atrapalhando o processo. Porque alguém atravessa o caminho, a gente já quer falar desse alguém. Porque algo sai fora do controle, a gente já quer falar sobre essa situação, ou às vezes falar de nós mesmos. Então, amados, entenda que a nossa língua tem muito poder. E nós precisamos vigiar nas coisas que saem da nossa boca. Assim como Jesus também nos ensina. Não são as coisas que entram, mas sim as coisas que saem, que a gente precisa vigiar. Que acabam, amados, tumultuando toda a nossa vida. Sabe, amados, quantas e quantas vezes pode acontecer, e às vezes eu lembro muitas vezes, amados, é que agora eu tô agora não, né, já tem tempo que eu tô vigiando, mas antigamente, amados, eu lembro que eu simplesmente falava as coisas. E quando eu olho pra trás, eu falo, gente, pra quê? Pra que dar tanta informação da minha vida? Aliás, as pessoas às vezes não estavam nem perguntando.
E quantas vezes nós temos essa tendência, amados, de ficar ali contando tudo da sua vida sem ao menos, às vezes, o outro ter perguntado. E quando vê, começa a falar de uma coisa da sua vida, e quando vê, você está contando seus sonhos, seus planos, o que você está fazendo, o que você deixou de fazer, o que está acontecendo. Então, guarde a sua língua, amado. Sabe para quem você vai contar as suas coisas? Por quê? Com qual intenção? De repente você tem uma pessoa de muita confiança, 2, 3, alguns grandes amigos de confiança, e você conversa com eles, você desabafa com eles, você conta essas coisas para eles. Isso é uma coisa, amado. Jesus também tinha os íntimos, os super íntimos, os discípulos que andavam com ele, e as outras pessoas. Então, amados, você também pode desabafar, contar suas coisas para essas pessoas que são super íntimas, essas pessoas que são de inteira confiança. O desafio é controlar a língua quando você quer sair contando tudo da sua vida. Algo nem aconteceu ainda, você já está contando para um monte de gente. Espere concretizar, espere acontecer para você divulgar, para você colocar no Instagram, para você colocar seja lá onde for, para você contar para as outras pessoas. Guarde a sua boca. E quando você pensar em falar de alguém, pense, reflita. Fala, peraí, se a Bíblia me diz que aqueles que gostam de usar a língua vão comer do seu fruto, se eu falar isso, eu vou colher. E o que eu vou colher falando isso? Então, a gente já vai mudando, amado, já vai mudando a forma como a gente fala e a forma como, inclusive, nós falamos de nós mesmos, amados, nós mesmos, das outras pessoas, porque é muito cômodo, né, amados? Nós somos ótimos em julgar a vida dos outros, de olhar por fora pelo buraquinho da fechadura e falar da vida dos outros. Ah, eu faria assim, eu faria assado. Ah, se fosse eu faria assim. Ah, se fosse eu faria assado. Ah, fulano isso, fulano aquilo. Mas nós não estamos ali, amados, nós não sabemos as dores daquela pessoa, nós não estamos calçando sapatos daquela pessoa. Nós não estamos ali, amados, nós não vivemos a jornada de vida que aquela pessoa viveu, amados. E é muito fácil a gente falar, estando de fora, sem saber o que aconteceu com aquela pessoa, amados. Mas quando a gente para de olhar para o outro nesse sentido, e a gente olha para dentro, amados, porque é o grande desafio, né? Porque é cômodo falar do outro. Ah, o outro isso, o outro aquilo. Mas quando a gente para e olha para dentro, a luz de Deus, amados, a luz de Deus que ilumina todo o nosso ser. Nós somos expostos pela luz do Senhor. Aquilo que a gente estava ali tentando fingir que nós não somos mais, aquilo que a gente estava ali tentando esconder, a luz da presença do Senhor aparece, amados. Aparece, porque tudo aparece. Deus coloca tudo na luz. Mas Ele nos dá a oportunidade de mudar todos os dias, amados. Ele nos dá a oportunidade de sermos pessoas melhores todos os dias. Ele nos dá a oportunidade, Ele nos mostra, amados. Não para nos machucar, mas Ele nos mostra para que a gente tome uma atitude com relação a isso e melhore e evolua. Ele está nos mostrando porque Ele sabe que às vezes aquilo ali está travando alguma bênção que Ele quer nos entregar. Ele sabe que aquilo ali é uma razão para que a gente seja amadurecida, amados. Às vezes Deus não nos dá alguma coisa porque nós não estamos amadurecidos. E a forma como a gente se comporta muitas vezes fala das outras pessoas e fala de nós mesmos, diz muito para Deus a respeito do nosso amadurecimento. Então Deus mostra, coloca na luz, para que a gente possa ajustar, para que a gente possa fazer algo, amados, que faça realmente a diferença na nossa vida, na vida das outras pessoas, que a gente conserte e ajuste aquilo que a gente precisa consertar e ajustar. E lembra, amados, não tem como, da mesma forma, sair de uma fonte de água salgada, também sair água doce. Então, se você está falando palavras de bênção, palavras boas, que seja assim na sua vida, na vida das outras pessoas. Todas as vezes quando você pensar em falar qualquer coisa que seja ruim a seu próprio respeito, você para e pensa, Deus me fez, Deus me ama, Deus me chama de estimado tesouro. Ele me fez, Ele me criou a imagem e semelhança dEle. Eu sou completamente amado, amada por Deus. Deus me fez de modo admirável. Eu sou a coroa da criação de Deus.
Deus quer ter um relacionamento comigo, posso ter um relacionamento com Deus. Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Ele me teceu no ventre da minha mãe. Ele me olhou e me olha com amor. Deus dá sabedoria, amados, a todos aqueles que pedem. Peça a Ele, fala, Pai, eu não quero mais falar essas palavras ruins a meu próprio respeito, a respeito das outras pessoas, mas a meu respeito também. Eu quero falar palavras de bênção para mim, para os meus familiares, para os meus amigos. Palavras de bênção. E quanto mais palavras de bênção a gente fala, amados, mais volta para a nossa vida. Mais somos abençoados. Porque nós estamos abençoando, amados, as outras pessoas. Nós estamos falando coisas boas para as outras pessoas. Mas nós colhemos desse fruto. Porque quando a gente fala uma coisa boa, quando a gente abençoa outra pessoa, nós estamos plantando semente. Da mesma forma, quando a gente fala coisas ruins, quando a gente amaldiçoa, também esse fruto, essa semente está sendo plantada. E vai gerar um fruto. Então, amados, se você estava plantando coisas ruins, que hoje você imediatamente pare e você comece a plantar coisas boas. Vai plantando, vai plantando, vai plantando, vai plantando, planta coisas boas. E saiba que isso vai voltar para você. Vai voltar para você, amados. Pode ter certeza. Quanto mais você fala coisas boas, quanto mais você abençoa, ou seja, quanto mais você vai plantando boas sementes, você vai colher. Então, mas não fique apavorado, aterrorizado, se de repente você tinha esse hábito de falar dos outros, de você, coisas ruins, né? Coisas ruins. Porque sempre há tempo para mudar. E a gente sabe que Deus não erra endereço. E se de repente você estava fazendo isso até ontem, está aqui ouvindo essas palavras, saiba que é uma oportunidade de Deus para que você hoje mesmo mude isso, para que você hoje mesmo se enxergue como Deus te enxerga, para que você hoje mesmo enxergue o próximo como Deus enxerga o próximo. Ai, Paula, você não sabe o que o outro fez, o que o outro falou. Amados, a Bíblia nos diz que a vingança cabe ao Senhor e Ele vai retribuir. Uma das faces do amor de Deus é a justiça. Então você quer a sua ou a de Deus, que é implacável e vai acontecer. Então seja lá o que for, entregue nas mãos do Senhor e siga a sua vida. Porque nada em toda a criação passa oculto aos olhos do Senhor. Então descansa na certeza de que Deus viu. E ponto final, segue a sua vida. Porque Deus não esquece, amados. Não esquece. Às vezes as pessoas querem que seja imediatamente. Calma, amados. Deus sabe o que faz. Entregue nas mãos do Senhor. E você, faça aquilo que o Senhor Jesus pediu para fazer. Ame a Deus acima de todas as coisas. Ame ao próximo como a ti mesmo. Perdoe quem tiver que perdoar. Não se preocupe com o amanhã. E viva firme nos caminhos do Senhor. Que assim como Jesus nos diz, se vocês permanecerem firmes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Aí a gente se pergunta, será que eu estou firme? Será que as palavras de Deus estão firmes em mim? E quanto mais, amados, na prática, não na teoria, na prática, a gente vive a palavra do Senhor, mais as coisas vão acontecendo nas nossas vidas. Mais a gente mostra para Ele se nós estamos maduros nele, maduros na fé, se realmente nós estamos firmes nele, se realmente as palavras dele estão firmes na gente. Aí quando a gente passa por alguma situação, que a gente mostra para o Senhor se realmente nós estamos encharcados da palavra dele, a ponto de acontecer alguma coisa, a gente imediatamente entender a palavra e seguir conforme a palavra do nosso Senhor Jesus. Tá bom, meus amados? Essa foi nossa palavra do dia. Faça uma reflexão. Todo dia, amados. Todo dia é uma oportunidade, uma página em branco, para que a gente possa ajustar aquilo que precisa ser ajustado nas nossas vidas, para que a gente possa andar conforme a palavra do Senhor, para que a gente possa silenciar se de repente estávamos falando coisas que não deveríamos falar, para que a gente possa trocar as sementes, que de repente sementes estavam sendo ruins, trocar por sementes boas,
Todos os dias são oportunidades maravilhosas, amados, de começarmos a andar nos caminhos do Senhor, de plantarmos coisas boas. E sabe que quanto mais você planta coisa boa, mais as coisas boas voltam para você. Amados, nos vemos amanhã, quinta-feira, aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Oi, mamãe, tudo bom? Rubi, precioso seu Jesus, Romário, François, tudo bom, amigo? Que bom você aqui com a gente sempre, viu? Ed, Rubi, precioso do seu Jesus, Thaís, Solange, Mauro, Salete... Ed, Dri, Elinha, Drica, Joel. Amém, Romário, obrigada, viu? Loirane, Rosângela, Mari, Essan, Sandro, Cacau, Pai, Aninha, minha amiga querida, um beijo, Odete, Anne, Ana, missionária Lourdes, amada, Thalita, Priscilinha, um beijo em cada um, amados. Que Deus abençoe poderosamente cada um. Luiz, Beatriz, Welton, Luizinho, Ju, Jai, HG Pinheiro e todos vocês que estiverem aqui na live. Um beijo no coração de todos vocês e até amanhã. Em nome de Jesus.